Olá, sou a professora Solange Binotto Fagan, professora titular da Universidade Franciscana de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Estou aqui para falar de um trabalho publicado recentemente em colaboração com o professor Marcos Pimenta, da Universidade Federal de Minas Gerais, e a professora Laura Geracitano, da Universidade Franciscana. A proposta desse projeto é mostrar, desde a origem, as principais iniciativas e as ações que têm sido desenvolvidas com o tema nanomateriais de carbono. Um dos focos principais são os nanotubos de carbono e o grafeno, onde neste artigo relataremos a origem das pesquisas desses nanomateriais no Brasil e todo esse contexto de evolução até os dias atuais. Contextualizando a parte histórica desses trabalhos de nanomateriais de carbono do Brasil, uma pesquisadora teve um destaque fundamental. A professora Mildred Dresselhaus foi uma pesquisadora ligada ao MIT, nos Estados Unidos, que agregou diversos pesquisadores brasileiros no final da década de 1990, início dos anos 2000, onde esses pesquisadores lá realizaram trabalhos de doutorado sanduíche, doutorado e também pós-doutorado. A consequência dessa integração foi a criação de diversos grupos de pesquisa no Brasil, no estudo principalmente de nanomateriais de carbono, de onde podemos destacar algumas atividades como estudos experimentais envolvendo espectroscopia Raman e também trabalhos teóricos onde faziam a conexão entre a teoria e experimento. Então eu gostaria de destacar, e esse artigo apresenta muito bem essa integração entre essas pesquisas e esse centro de pesquisa no MIT. A partir dessa criação desses grupos de pesquisa em nanomateriais de carbono, em 2004 originou-se a Rede de Pesquisa em Nanomateriais de Carbono, coordenada pelo professor Marcos Pimenta, pela Universidade Federal de Minas Gerais, mas que envolveu diversas outras instituições no Brasil e também diversos pesquisadores. O objetivo dessa rede era agregar pesquisas teóricas e experimentais com diferentes metodologias e em diferentes universidades ou instituições de pesquisa. Esse trabalho foi tão acentuado e tão relevante que originou posteriormente diversas publicações conjuntas e também o início da história do nosso Instituto Nacional de Nanomateriais de Carbono. O Instituto Nacional de Nanomateriais de Carbono foi criado em 2009 e desta forma agregou novamente as instituições que estavam envolvidas na rede de pesquisa em nanotubos de carbono, ampliando aí a discussão e o trabalho também nas áreas como grafeno e outros materiais bidimensionais. É importante ressaltar que esse instituto trabalha e desenvolve ações, além de pesquisas científicas, também em atividades de divulgação. Atualmente, o Instituto, ainda em vigência, completa 10 anos e conta hoje com mais de 100 pesquisadores de mais de 25 instituições brasileiras em 9 estados brasileiros. Esse instituto demonstra a força que tem essa área de nanomateriais de carbono no Brasil e também a sua repercussão principalmente na América Latina, sendo uma grande área de referência de pesquisas, de divulgação e de atuação. Desse instituto, diversas ações decorrem e como nós podemos avaliar através de dados, onde foram feitas análises centométricas de como se desenvolveu a pesquisa nessa área desde os anos 90. A análise centométrica realizada neste trabalho mostra a evolução dos grupos de pesquisa e também das atividades em colaboração. Nesses últimos 20 anos, destaca-se a produção de 730 artigos, mais de 33.800 citações e um número médio de 46 citações por artigo. Também destacamos o fator H86. Essa análise, ela retrata desde o ano de 1998 até 2018, mas é fundamental comentar que a evolução nos últimos 10 anos demonstra também a criação e a permanência de grupos de pesquisa em diferentes regiões do Brasil, estabelecendo diversas conexões de pesquisa entre os grupos já estabelecidos e também novos grupos que acabam se sobressaindo nesse tema tão importante para o desenvolvimento e a inovação brasileira.
Uma das principais metas e desejos do nosso Instituto de Nanomateriais de Carbono, também relatado nesse trabalho publicado, é a criação de centros de pesquisa e inovação em nanomateriais de carbono, que atualmente está sendo inaugurado na Universidade Federal de Minas Gerais, e o objetivo desse centro é transpor essa barreira entre a produção científica produzida nas universidades com esse viés tecnológico, principalmente aliado com as empresas. Esse é um grande desejo e também um grande fato produzido a partir de todas essas pesquisas desses cientistas ligados ao Instituto de Nanomateriais de Carbono, que tiveram a sua trajetória desde o início da rede nacional e hoje tem esse sonho concreto, esse sonho realizado com a criação desse Centro Nacional de Pesquisas. Bom, espero que vocês tenham entendido um pouco de qual é a proposta desse artigo. Uma boa leitura a todos e convido-os também a conhecerem um pouco mais da área de nanomateriais de carbono e o impacto que isso tem na ciência brasileira e na inovação.